Amém? Estamos estudando satanologia, viu, Isaac? Para você que não está muito atento, não está sabendo de nada. O nosso assunto é satanologia, e dentro da satanologia nós temos estudado a palê, ou polemos, que é a guerra espiritual. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades e os dominadores desse mundo tenebroso, no céu logo aqui acima, no Epiouranon, né? Nós vamos ver isso. E eu penso até que quando nós estivermos vendo a questão do céu, seria bom a gente dar uma olhada. Eu vou dar uma breve passadinha também nas preposições gregas, que é muito importante. É um entendimento que vai servir para muita coisa, não somente para esse estudo, mas para todos os estudos. Os irmãos vão perceber que vai trazer luz para muita coisa que a gente já aprendeu no passado, tanto aqui como corpo local, como em outras circunstâncias das nossas vidas. E também vai servir para aumentar o entendimento do que foi estudado mais para frente. Eu não sei se foi domingo passado, quando só estávamos nós, ou se foi numa circunstância anterior. Eu comentei, eu posso até trazer para a Elaine, por exemplo, que é muito curiosa. Existem 13 maneiras de se falar eu te amo em grego. Né? 13. Não existe 1000 maneiras de preparar Neston? Existem 13 maneiras de se dizer eu te amo. E por que que o grego por que que é importante a gente estar sempre buscando um entendimento maior que o grego traz? E muitas vezes eu cito o grego é porque eu quero parecer intelectual. Nossa, o irmão aí é bom, né? Ele estuda grego. Eu não sei nada de grego, eu sou um curioso. Eu tenho buscado crescer no conhecimento desse idioma, porque eu vejo que é uma ferramenta útil, aumenta o entendimento. É muito proveitoso. E por que que Deus escolheu justo o grego para escrever o Novo Testamento? Porque o grego ele é muito específico. O grego ele te dá uma afinação, né? Não é lá? Você cantar com instrumento afinado é muito melhor do que cantar com a corda bamba. O dó virou ré, o ré é mi, o mi é sol, né? Então o Senhor escolheu o grego exatamente porque para quando você estiver servindo o Senhor, quando você estiver buscando entender o que é que Deus tem para a sua vida, não fica dúvida. Você não fica achando nada. É exatamente aquilo que Deus quer. Ele é muito preciso, ele é muito específico na forma como ele quer que nós prestemos o serviço. E também, por outro lado, isso tira a vantagem de Satanás. Satanás fica meio sem espaço para confundir. E nós sabemos, lembra que nós estudamos Gênesis 3? Uma das coisas que ele faz com a palavra de Deus, além de subtrair da palavra e além de acrescentar na palavra, lembra do papo que ele bateu com a Eva lá no paraíso? Ele distorce a palavra de Deus. Então isso dá pouca a precisão do idioma grego, que é o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, e que correspondentemente o hebraico também é muito preciso e muito bom, lá do Velho Testamento, é porque isso tira a margem de Satanás distorcer as coisas. Fica difícil ele gerar uma interpretação errada para aquele versículo que o Senhor quer que você entenda e obedeça, porque o grego é muito específico. Por isso, quanto mais nós estudarmos aqui, lá no IBPG futuro também, o grego eu pretendo que seja cada vez mais usado. Porque ele nos ajuda muito e ele nos dá uma afinação muito boa. A gente presta uma obediência muito precisa quando a gente entende um versículo na sua língua original. Então, nós estamos estudando satanologia e dentro da satanologia nós temos estudado a palê, né, a polemos, a guerra espiritual, no qual todo nascido de novo é envolvido. Se você é filho de Deus, você está nessa guerra. Você pode não querer estar nessa guerra, mas você está nela. E se você não atacar o inimigo, não pensa que o inimigo vai deixar de te atacar, não, porque ele vai. Não pensa que é porque você não está fazendo o gol que o outro time não vai querer fazer, não. Não.
Ele continua te subtraindo, te atacando, te matando, te roubando, te dizendo. Vide os santos, né? Não quis atacar, tomou. Né? A melhor defesa é o ataque. Nós vamos ver isso, tô ansioso para chegar logo nas armas propriamente ditas, né? Mas dentro de algumas semanas nós chegamos lá, nas armas propriamente ditas. E ainda bem que aqui não tem, aqui existe uma flexibilidade de agenda, né? Ainda bem que aqui não tem, ou é péssimo você falar, irmão, você tem tantos minutos, tantos dias para falar tal coisa. Aquele negócio de seguir livrinho, né? Aquilo é muito limitante. Você não sabe o que o Espírito Santo quer abreviar e você não sabe o que ele quer dilatar. E ele dilata e contrai o ensino à medida que se faz necessário de acordo com as necessidades individuais de cada um e do corpo local, que só Deus, na sua onisciência, sabe. Ele sabe o que a Elaine está passando, o que cada um de vocês está passando, o que eu, o que o pastor já está passando. Então, ele consegue harmonizar a necessidade individual com a necessidade coletiva, que Deus é muito exímio, né? Ele é muito bom em fazer as coisas. Ele eu não sei, eu sou fãzão de Jesus Cristo. Ele é Deus. Eu sou muito fã de Deus. E do seu Filho Jesus Cristo em especial. Que mesmo quando eu era incrédulo, antes de nascer de novo, até os meus 20 anos, né, quando eu andava nos meus caminhos de morte, antes que o Senhor me resgatasse, eu fui ateu. Eu era materialista, eu era ateu, eu era cético. Eu não acreditava em absolutamente nenhum tipo de divindade. Não é porque eu estava nos pés da Aparecida, ou do Judas Tadeu, ou de qualquer demônio. Eu não acreditava em divindade alguma. E isso fazia meu coração, o coração católico da minha mãe, sofrer muito. Porque Deus existe, Deus é bom. Você tem que ter respeito por Deus. Eu xingava Deus. Deus é um incompetente, ele não sabe o que ele está fazendo. Olha que porcaria de mundo que ele criou. Olha que porcaria de vida que a gente leva. Mas eu falava assim, Deus é um incompetente, é um carrasco. Mas Jesus Cristo é tão gente boa que eu lia os evangelhos, que eu li a Bíblia pela primeira vez aos 7 anos. Então eu achava assim, Jesus, nossa, ele é gente boa, né? Porque Deus do Velho Testamento é tão durão, aquele Deus durão, inflexível, né? E quando chega no Novo, Jesus é tão flexível, ele é tão cândido, ele é tão braços de amor, né? Tão não condenar ninguém. A outra, lá, em vez de ser apedrejada, ele defendia. Então eu falei, nossa, Jesus é gente boa. E ainda bem que eu tive um encontro com ele, né? O Senhor me chamou. Então, cada um anda desgarrado pelo seu próprio caminho, até o que nós conversamos ontem, porque o mundo está sob o engano. Sob engano. Então, quer nós queiramos, quer não se engane, nós fazemos parte dessa luta. Se nós nascemos de novo, e nós nascemos de novo, então nós fazemos parte dessa luta. Entendi, é claro. Mas leais são as feridas daquele que ama, né? Isso eu já experimentei tanto de forma ativa como passiva. Quem ama, se necessário, fere, fala o que precisa ser falado. É duro na hora certa, né? Então, e dentro da satanologia nós temos estudado a guerra espiritual, da qual nós participamos, e que se encontra no nosso texto áureo, né, como se diz, né, nas revistinhas por aí, que se encontra em Efésios 6, de 10 a 20, que eu gostaria de reler com os irmãos. Amém? Quem não achou, diga amém. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não existe versículo bobo, né? Não existe versículo manjado. Como o Senhor tem me salvado, nos salvado, né, Lulu? Com esse versículo, de meses para cá. Como você está numa circunstância, Espírito Santo, não faz na Marluce, não. Não faz no casamento, não. Faz em mim. Fortalece em mim. Fortaleça-se no meu dunamis, no meu kratos, no meu exos.
Está disponibilizado aí, ó. Se você fizer na sua força, além de estar fazendo à toa, esse treco não vai ficar em pé nem um dia, né? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra os métodos do diabo, as ciladas, as astutas do diabo. Porque a nossa palê, a nossa luta, não é contra o sangue e a carne. Você vê, nós estamos estudando a armadura de Deus desde o dia 27/11. Nós estamos aqui, ó. Porque é a nossa luta. Você vê, nós estudamos por enquanto 2 versículos e um quinto. Ainda bem que existe flexibilidade. Né? Não tem data marcada. Eu até falei isso com meus filhos. Não, é um estudo que nós começamos em março. Satanologia. Vai fazer 1 ano que nós estamos estudando satanologia, agora em março. E não tem data para acabar. Não tem data para acabar. Assim espero. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nesse céu logo aqui em cima da nossa cabeça, como diz no grego. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que é o presente século, que é a presente dispensação. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nossa, eu tenho estudado isso aqui, como a perseverança é algo importante. Nós vamos ver mais no futuro aí. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. São 7 componentes, se ninguém nunca contou. A armadura é composta por... 7 é teleio, né, completo, é a inteireza. Lembra que eu já falei sobre isso? Que 7 é o número do que é inteiro. Né? Então ela é composta de 7 componentes. Né? Estou até sendo pleonásmico aqui. Né? Ela é composta de 7 elementos. 7 elementos. Né? Composta de 7 componentes é pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo. Tomai da armadura, cingindo-vos com a verdade, vestindo, inclusive, Elaine, eu quero preparar quando realmente chegar na armadura, eu quero fazer uma coisinha dessa aqui. Tá? Inclusive, é nessa Bíblia aí, eu tenho uma desenhadinha, já mostra aí para a turma dele. Lá na última página. Eu tenho até uma ali desenhada, já fiz um modelo. Hã? Ela. Já tem uma ali, já esboçada. Inclusive a fumaça é a oração, que a oração é simbolizada pela fumaça na palavra. Faz parte, claro, é a parte mais importante. Nenhum dos outros 6 elementos funciona sem o 7º, que é a oração. Porque nós vamos ver isso, você pode falsificar a verdade, você pode falsificar a justiça, entendeu? Mas, quando ela se efetiva em oração, aí o que é falso do verdadeiro se distingue. Nós vamos ver essas coisas todas. Não, os 5 tipos. Não, as 13 formas de se flexionar o amor. São 5 verbos e 13 flexões. É porque tem a dativa, a passiva, a reflexiva, a imperativa, o aorismo. Eu amo o Isaac. O Isaac é amado por Carlos. Entendeu? Existem várias formas de se flexionar os 5 verbos. Entendeu? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra praticada de Deus. Com toda oração e súplica. Isso foi falado ontem sem citar o versículo. Não foi falado sobre a oração ontem?
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quanto panta, hein? 4 pantas num versículo só. E aí o Paulo, humildemente, né? Bem monicamente, né? E também por mim. Não se esqueça de mim, não se esqueça. Para que me seja dada. O interessante, o Paulo não está orando por libertação. Ah, eu não aguento mais ficar na prisão. Ó vida, ó dor, ó azar, quanto que eu sofro. Ai meu Deus, como é que minha vida é difícil. Blá, 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 blá. Não, ele não está querendo. Ele sabe que ele está na vontade de Deus, que ele faz parte de uma peleja, de uma luta. Ele sabe que tem inimigos. E ele sabe que aquilo é o inimigo tentando destruir a vida dele. Mas ele está falando, Senhor é Senhor. O pastor falou ontem, Deus ainda está no trono. E ele não vai sair de lá não. Entendeu? Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, quando acontece aquilo que você não está esperando, aquilo que você não quer, aquilo que você nem gosta que esteja acontecendo, é Deus trabalhando na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Você não sabe em que aquilo vai desdobrar, o que aquilo vai trazer como consequência. As pessoas, os demônios, os anjos que estão te contemplando e vendo, nossa, como ele suporta no espírito, né? E aquilo está trazendo testemunho. E o importante é que a gente permaneça inabalável, não se abale, né? E também por mim, Paulo pedindo, humildemente, para que me seja dada no abrir da minha boca. É o que eu tenho pedido para essa igreja aqui, para mim em especial e para a igreja como um corpo. Isso aqui virou minha oração do dia a dia. A palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso é tão lindo, tão lindo. Quando a gente estudar, vocês vão ver, isso é tão lindo. O que é você trazer um mistério à luz? Parece bobo. Que a gente que vive aqui na opulência do Evangelho, que a gente é bem-aventurado. A opulência é um banquete. É quando você chega assim na casa do irmão, o irmão te convida para almoçar, você pensa que vai vir aquele PF magro, né? Que vai ser aquele arrozinho requentado, aquele feijão com água, né? Aquela carne moída assim, remexida. Você chega lá, uau! Churrasco, leitor, aquela opulência, aquela mesa farta. Então nós que vivemos no Evangelho, a gente desfruta do amor de Deus, da alegria do Senhor em tempos de dificuldade. A gente desfruta de todo o fruto do Espírito, dessas coisas todas. O que para nós, a gente às vezes até não deveríamos, né, no velho homem, às vezes a gente despreza as coisas de Deus, que são tão preciosas, tão ricas, tão profundas, tão suficientes. A gente não sabe o tanto que esse mundo é mendigo, o quanto que esse mundo é carente, uma coisa que para nós está sobrando. Uma migalhinha para eles já salvaria tudo. Já seria demais, já seria sobra. Então a gente vive numa fartura muito grande. A gente às vezes é que é ingrato, né? Nossos pais nos servem com tanta dedicação, com tanto amor, e às vezes a gente, não, eu não quero pudim de leite condensado, outro, enquanto o outro, nós vimos ali o cara catando comida na rua. Ali. A enxurrada levanta, um pacote de biscoito passando na enxurrada. O cara catou assim. Eu até falando, ele já viu o cachorro quando rosnando? Ele se tampou. Ele se tampou ali com medo. Deu e a Marluz pedir um pedacinho. Eu falei, não, pô, fica à vontade. Pode comer a sua bolacha molhada da enxurrada aí à vontade. Nós já passamos fome. Nós já batemos a nossa cabeça algumas vezes na vida aí. Tipo, tomamos umas decisões sem consultar o Senhor. E o Senhor vai com você na sua estupidez, né? Na sua burrice, Ele te acompanha, né? Como eu até testemunhei, a minha irmã, de sangue e de espírito, né? A Fanny, a minha irmã, filha da minha mãe também, né? Viemos pelo mesmo lugar. Né? Há 28 anos atrás, eu fiz 30 anos de nascido de novo, agora no dia 14 de novembro. Um mês depois, a minha irmã, de 13 anos, se converteu. Mais um mês depois, a minha mãe. Mais uns 2 meses depois, o meu pai. E uns 20 anos depois, essa minha outra irmã.
Porque eu cheguei para. E isso é um testemunho que ela deu para a Marluce. E a Marluce me compartilhou. Ela viu a burrada que ela fez. Mas o passado, como disse o pastor, você não muda. E Deus também não está preocupado. Deus está interessado em trabalhar daqui para frente. Na época que eu preguei para ela, o Senhor me usou para ganhar toda a minha família. Tive esse privilégio. E o Senhor é glorificado por isso. Eu evangelizando a minha irmã, ela falou assim: ô Carlinhos, ela me chama de Carlinhos. Carlinhos, o negócio é o seguinte: eu estou muito nova, eu quero desfrutar do mundo. Eu quero cair na gandaia, eu quero beber e fazer tudo que não se deve fazer, mas eu quero. E ela falou literalmente assim: eu vou parar o cronômetro de Deus na minha vida e vou acionar o cronômetro do mundo. E você acha que Deus não pode, não aceita, não quero? Deus falou: beleza. Ela se esbaldou por 20 e tantos anos no mundo. Aí, como as coisas caem, a pessoa perde o pique, já não tem aquela energia para tanta gandaia. Aí ela falou: tá na hora de parar o cronômetro do mundo e acionar o de Deus. E Deus estava lá pacientemente na portinha dela esperando. Estou aqui na sua porta e bato. Esse é um versículo para a igreja, mas que se aplica, né? E Deus, Jesus Cristo, tão manso, calmo, sereno e tranquilo. Conhece esse cântico maravilhoso? Vencedores por Cristo, se não me engano. Maravilhoso. Vencedores por Cristo é show. Eu tenho os LPs. Eu tenho em vinil. Guardado já há 30 anos. Não tem nem onde tocar. Os vinis. Tem que converter, né? Não sei se acha aí em MP3 na internet, depois até procurar Vencedores por Cristo, mas são músicas fantásticas. E ela, há poucos anos atrás agora, ela chegou e falou: parei o cronômetro do mundo e vou acionar o de Deus na minha vida. Agora eu quero Deus. E Deus continua na porta dela querendo-a. Né? Falei: não, beleza, eu espero 20 anos aqui na porta. Não tem problema não. Eu morri, o pior eu já passei. Que é sofrer, ser humilhado, sangrar na cruz, a pior parte eu já fiz. Esperar 20, 22 anos aqui na sua porta até você me querer é o de menos. E agora ela tem comunhão com Deus, ela é nascida de novo, ela é nossa irmã, vai morar conosco eternamente, é noiva de Cristo. Mas ficaram consequências na vida dela. Mágoas, frustrações, coisas que ela gostaria de ter hoje, que ela não tem. Porque, por exemplo, ela gostaria de ser casada, ter filhos, é uma solteirona. Uma pessoa assim que você vê que carece de algumas coisas, mas às vezes o tempo que ela ficou com o cronômetro de Deus parado foi o tempo que o príncipe dela passou também, né? A felicidade, a realização. Profissionalmente ela é muito realizada, mas você vê que em termos de sentimentos, etc., existem algumas carências. Deus não ama, ama, Deus não pode mudar essa circunstância, pode, mas agora ele vai precisar de um tempo também. Ela não precisou de um tempo, agora que eu vou trabalhar, agora eu trabalho no meu tempo. Porque Deus está sendo revanchista? Não. Ele precisa de tempo. Né? E eu estava até compartilhando aqui, quando vínhamos debaixo da chuva, né? Ao invés de estar na nossa caminha quente, vínhamos debaixo da chuva, ali pela Pedro II afora, vindo aqui para o culto com alegria, com o coração cheio de alegria, até cantando e compartilhando e falando: oh, que benção, foi outros testemunhos, coisa e tal. Eu estava compartilhando isso com a Marluce, algo que um pastor me falou há muitos anos atrás. Existe misericórdia, existe graça, existe perdão, existe reconciliação. Mas o pecado, esse irmão falou e eu concordo, é como um prego. Você prega na sua vida, na sua alma. Existe o perdão, etc., aquela coisa toda, o Senhor tira o prego, mas aquele buraquinho vai ficar. Aquela consequência é sua, ainda que o Senhor te acompanhe com a sua misericórdia, né? E te ajuda a contornar aquela questão toda. Mas voltando aqui ao texto, é que eu estou entusiasmado com. E também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. É uma das poucas obrigações do crente, né? Porque
Deus foi específico. Ide é uma ordem. Então, retomando o nosso texto, porque a nossa palê, a nossa luta, não é contra o sangue e a carne. Eu não sei se os irmãos observaram, todas as passagens na Bíblia, onde é citado sangue e carne, todas as passagens na Bíblia, seja em Mateus 16, 17, seja em 1 Coríntios 15, 50, seja em Gálatas 1, 16, por exemplo, sempre é falado assim, a carne e o sangue. A carne e o sangue não podem herdar a corrupção. Está lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo está ensinando a respeito do programa de ressurreições. Né? A ressurreição é igual um desfile. Eu já falei sobre isso. Né? Então, tem o grupo dos vestidinhos de branco da marinha, depois vem os do exército, vem os menininhos do colégio militar. Tal. Então, existe grupos de ressurreição. Então, quando Paulo está ensinando a respeito de ressurreição, em 1 Coríntios 15, 50, por exemplo, ele fala que a carne e o sangue não podem herdar a herança celestial, porque a corrupção não herda o que não é corrompido. Então, toda vez que essa expressão aparece na palavra, sempre a ordem é carne e sangue. Só existem dois lugares na Bíblia aonde a ordem está invertida. Ao invés de falar carne e sangue, fala-se sangue e carne. É pros aima e kai sarca. Sarca, de onde vem sarques, né? É a carne. Tem tanto a conotação negativa, que é aquela que é inimiga de Deus, né? A carne é inimizade de Deus. Né? Quem vive para satisfazer a carne, a velha natureza, está vivendo em pecado. Seja o não nascido de novo, seja o nascido de novo, que resolve andar com um carro velho. Sendo que nós temos um carro novo. Né? E andar de carro velho é dureza, como diz a baiana. Né? Então, a nossa luta não é contra, prós, aima, sangue, kai é e, né? É a preposição conectiva, né? Sarca. Então, a nossa luta não é contra o aima e o sarca, né? Não é contra o sangue e a carne. E dentre todos os lugares onde essa expressão aparece na Bíblia, sempre como sangue e carne, só tem dois lugares onde ela aparece invertida. Que é aqui em Efésios 6:12 e em Hebreus 2:14, onde fala que a nossa luta é contra o sangue e a carne. Então, se o Espírito Santo fez isso, é porque ele quer nos chamar a atenção para alguma coisa. Né? Então, essa revelação nos diz que não é contra homens visíveis que lutamos primeiro, né? Várias coisas, a gente nunca tira uma só conclusão de um texto. Ele sempre é muito poiquilos. Que a palavra de Deus fala que a palavra, a graça de Deus é traduzida por multiforme. Né? A multiforme graça de Deus. Essa palavra no grego é poiquilos. E poiquilos, na realidade, significa multicolorido. Já viu o disco de Newton? Aquele espectro, né? Que vai do comprimento de onda mais curta até uma mais longa, vai lá desde o vermelho até o magenta. Né? Então, é porque que a graça de Deus, que a palavra de Deus, que as coisas de Deus são poiquilos, são multiformes, assumem qualquer forma, para atender todas e quaisquer necessidades do homem. Né? Então, essa revelação do versículo 12, que fala, a nossa luta não é contra sangue e carne. Se você está defendendo o Atlético, se você está defendendo o Cruzeiro, se você está defendendo a Dilma, se você está defendendo a luta contra os direitos dos gays, a luta contra isso, você está lutando a luta errada. E Satanás, ele gosta de envolver o crente na luta errada. Porque se você estiver lutando a luta errada, você não está lutando contra ele. Não, eu estou aqui para defender o direito dos homossexuais. Eu estou aqui para defender o direito dos crentes, o direito dos inadimplentes, o direito das donas de casa, o direito... Você está lutando a luta errada. Se você enfrenta aqueles que se opõem a você, se você discute com seu vizinho, briga com seu vizinho, briga com seu patrão para provar que o crente é que é isso, você está lutando a luta errada. Você está com uma infecção intestinal e passando pomadinha na barriga. Hipoglós.
Você está indo atrás das consequências ao invés de ir atrás da etiologia, né? Ao invés de ir atrás da causa do problema. Você tem que tratar a causa do problema. Senão você conserta as consequências e a fonte do problema vai continuar gerando problema do mesmo jeito. Você, ao invés de tampar a goteira, você fica tirando os baldes d'água do navio, né? Entra 20 baldes, você tira 2. Você está lutando na luta errada. Se você luta contra homens, contra instituições, contra princípios humanos, para provar a ótica presbiteriana, a ótica batista, não, isso, aquilo outro, eu acho que, blá, blá, blá. Ele está lutando, pô, e ele gosta de pôr crente para brigar contra crente. Ele gosta disso, porque ele sabe que o reino dividido não subsiste. A estratégia dele sempre é dividir para conquistar. Lembra? A gente falou isso há uns 8 meses atrás. Então essa revelação aqui de Efésios 6,12 está nos dizendo que não é contra homens visíveis que nós estamos lutando aqui nessa terra. Eles nada mais são do que escravos manipulados por Satanás para cumprir os seus propósitos. Se você tem raiva da pessoa que pisa no você está com raiva da pessoa errada. Você tem que estar com raiva daquele que manipulou aquela pessoa para te pisar. Por isso que você ora pelos seus inimigos, que você abençoa os seus inimigos, que você deseja todo o bem por aquele que está te prejudicando. Porque você amontoa brasas na cabeça daquela pessoa, não diz o texto lá de Romanos. A pessoa te dá um soco já esperando você dar um bicudo nela, né? Aí você fala, eu te amo. Eu não sei, eu sempre tive esse propósito, e eu nunca tive passei por essa circunstância de ser abordado. Eu até pensei que a gente ia ser abordado aqui na porta hoje. As pessoas passam assim, te olhando, estranho. Eu falei, ih, aquele ali está com cara que vai pedir alguma coisa. Vai que algum resolve usar de violência. Eu, ao invés de querer meus direitos, de obrigar, de ficar chateado com não, eu sou um servo tão fiel, o senhor me permite acontecer uma coisa dessa. Eu vou abençoar aquela pessoa. Quando ele estiver indo embora com o meu dinheiro, eu vou falar assim, você sabia que Jesus Cristo morreu por você e te ama? Porque isso arrebenta com a pessoa, arrebenta com a pessoa. Não, você esqueceu um folheto aqui, leva o folhetinho também. Não foi o caso lá do pastor Paul? Se eles tivessem agido na carne, né, o pastor Marcos tivesse agido na carne, tivesse manifestado a ira dele contra o pastor Paulo, discutiu com ele, trocado socos com ele, ele não teria nascido de novo, não estaria a caminho do céu, e quantos nasceram através dele? Então vocês têm que ter no espírito. Ela ia fazer um comentário. Claro, claro. Nós somos uns arlequins. Nunca. Deus é a favor da diversidade. Não, não existe isso. Não existe existe o padrão da palavra, mas ele se desdobra poiquilamente, de formas multiformes. Não, isso é Satanás agindo. Isso é Satanás agindo. O comunismo, você quer algo mais satânico do que todos serem iguais? E tem crentes que defendem isso, que nós somos todos iguais. Você cria 3 filhos, não é? Eu criei 3 também, e cada um. Não adianta você. A pior coisa que tem é comparar. Mas o Natan, olha o Isaac como é que ele faz, por que você não faz igual ele? Não, o Natan tem que fazer igual o Natan. Ou então por que o Isaac não faz igual? É cada um tem seu tratamento. E, é, por isso existe a graça multiforme, né? Então, nós não lutamos contra as consequências. Viu? Nós não lutamos contra as consequências. É isso que o Paulo está falando. A nossa luta não é contra as consequências.
Não são contra os homens visíveis, que nada mais são do que escravos manipulados de Satanás. Se irar contra uma pessoa que está te destruindo, te ofendendo, te magoando, te enfrentando, te confrontando de alguma maneira, é se irar contra a pessoa errada. É dirigir aquilo que você deveria estar dirigindo contra o alvo errado. Você tem que lutar contra a causa. É pedir que Deus neutralize a ação daqueles seres na vida daquela pessoa para que ela deixe de te atingir. Você tem que interceder pela pessoa. Por isso que eu falo, orai pelos que te perseguem. Porque se você ora pelos que te perseguem, você vai cortar a conexão entre aquele que está manipulando e o que está manipulado. Aí você liberta a pessoa. O Espírito Santo agir na vida dela, ao invés de Satanás agir. Entendeu? Daí a necessidade da gente obedecer sem discutir. Porque Deus tem uma visão mais macro das coisas, ele tem uma visão do que realmente precisa ser feito. E às vezes nós às vezes temos uma mania de discordar de Deus. Não, Deus, você não está sabendo fazer a coisa aqui não. Eu acho que seria melhor, bem feito, se o Senhor fizesse. Não é. Quem que é o Senhor, quem que é o servo, quem é que manda, quem que é que obedece. Então nós não lutamos contra as consequências, mas contra a causa. E o causador de todo o mal é invisível, é espiritual e se encontra no ar nas regiões celestes. Nós vamos ver que existem 3 céus, 3 ouranos, e ele mora exatamente no céu que está logo aqui acima, Epi. Epi é o que está logo acima. Então é uma guerra orientada pela fé e não pelo perceptível. E tanto aqui em Efésios 6, 12, como em Hebreus 2, 14, a ordem das palavras está invertida em relação à maioria das passagens. E o que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? Por que ele uniu essas passagens através dessa inversão? O que ele está querendo destacar com isso? Aí meditando, isso aqui é o que veio como fruto da meditação em cima do assunto, eu penso que de acordo com Hebreus, o que se estabelece é o seguinte, que a necessária participação de Cristo no sangue e na carne, quer ver? Vamos ao texto, dá tempo de dar uma olhadinha no texto, nós vamos ficar só nesse tópico, só para encerrar esse tópico, para a gente não ter que voltar nele na semana que vem. Em Hebreus 2,14 diz o seguinte, está falando a respeito da manifestação do Filho, o Filho eterno, a divindade, o Deus Pai, Deus Filho, do próprio Filho divino, vindo aqui se tornar semelhante a nós, ter se tornado um homem, porque o texto fala que ele não socorre a anjos, ele socorre a homens, ele assumiu uma forma humana, ele fedia suor, ele tinha sede, ele tinha fome, ele sentia cansaço. Lá em João 4, se não me engano, ele estava cansado, ele sentou lá na beirada do poço de Samaria e pediu para a mulher servir água para ele, e ele tinha um propósito nisso. Então, em Hebreus 2,14 diz o seguinte, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, e aqui está invertido errado, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o que está se estabelecendo aqui em Hebreus é que a necessária participação, ela está entregando, aqui está carne e sangue, mas é sangue e carne. A necessária participação, é aqueles versículos que a gente cita errado por não ir lá e ler realmente como é que ele está, Que fala assim, paz na terra aos homens de boa vontade, boa vontade para com os homens. A necessária participação de Cristo, do sangue e da carne, os quais ele conduziu à morte, para trazer de novo a vida através da sua ressurreição, anulando assim o poder que o diabo tinha sobre os mesmos, é que forma a base vitoriosa sobre a qual a igreja luta contra os já derrotados, que serão descritos a seguir, a partir da semana que vem. Os arqueus, os principados, as potestades, os cosmocrátoras, essa palavra é bonita, Cosmocrátoras, vem de cratia, governar. Os que governam o mundo, cosmocrátoras, E contra os pneumática ponerias,
que são os espíritos do mal. Os demoninhos é o soldadinho. Nós vamos ver que existe uma hierarquia aqui. Nós vamos ver que os príncipes são aqueles lá, a turminha do Lúcifer, né? Era querubim igual ele. Existe uma hierarquia, nós vamos ver semana que vem, finalmente. E é uma parte ótima de... Mas vocês entenderam o que Jesus fez? Ele veio e assumiu a forma de carne e sangue. A forma humana. Aí ele pegou essa carne e esse sangue, que ele assumiu a forma dela, e levou lá para a morte. Ele tomou a forma de carne e sangue e morreu. Ele levou, porque Satanás ele tinha poder sobre o sangue e a carne humanas. Em cima dessa parte material do homem que Satanás principalmente age, para atingir a parte não visível, que é a parte espiritual. Mas ele não tenta criar o exagero do apetite. Coma muito, beba muito, pratique muito sexo, exagere em tudo. Ele quer o exagero. Porque ele sabe que o exagero não está de conformidade com a vontade de Deus. Deus é um Deus de moderação. Você come o necessário. Um crente que fala assim, nossa, ontem eu tomei 70 litros de Coca-Cola. Isso é tão pecado quanto o cara fala, nossa, ontem eu tomei todas. É a mesma coisa. Cadê a moderação? Né? Eu já vi, a gente até comedor, eu já vi irmãos falando, nossa, ontem eu comi até pecar. Ontem eu comi até explodir, eu comi até sair pelo olho. Eu tava falando, é a mesma coisa dos gandaí. Eu falei assim, nossa, ontem eu tomei todas, estou até de ressaca. É a mesma coisa. Você está sendo enganado. Satanás está te levando ao exagero, o que é fora da vontade de Deus. Se a gente um dia estudar Gálatas, né, que é as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente vai ver isso. Então, Cristo assumiu a forma de sangue e carne, conduziu esse sangue e essa carne até a morte, que é onde Satanás queria, mas como ele é Deus e ele tem a vida não pode ser contida pela morte, ele ressuscitou. Ele trouxe essa carne e esse sangue à ressurreição, a uma nova dimensão. Ele agora recriou o homem. Cristo assumiu a forma de Adão, matou Adão e todos os que com ele estavam, nele estavam, para que todos possam ser sepultados na morte, para que a partir da sua ressurreição, quem quiser pode fazer parte de um novo homem, uma nova criação. Tanto é que Coríntios fala que, e assim, se alguém está em Cristo, faz parte de uma nova criação, nova criatura é. Não tem esse versículo? 1 Coríntios 5:21, se não me engano. Se não for primeiro, é segundo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Com isso, ele anulou o poder que o diabo tinha sobre o sangue e a carne. E é exatamente essa vitória que Cristo conquistou sobre a morte que é a base vitoriosa em cima da qual nós trabalhamos. Nós trabalhamos em cima daquilo que Cristo conquistou. A gente não precisa conquistar nada, a gente não precisa provar nada. Basta que a gente descanse naquilo que Cristo já fez. A obra já está consumada, como é tão pregado aqui, tetelestada. E é em cima dessa base vitoriosa, dessa vitória que Cristo conquistou sobre a morte, é que a igreja luta contra os já derrotados que são descritos a seguir. Aí é só ir lá no versículo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo e as hostes espirituais do mal, todos já derrotados. Eles estão cumprindo tabela, porque já perderam o campeonato.